Onde está Jesus? O que ele está fazendo? E por que essa informação seria importante para nós? Porque nos interessa onde está Jesus e o que ele está fazendo. O texto que nós lemos hoje, seguindo a sequência aqui da Bíblia 365, nos traz a carta aos Romanos, no capítulo 8, e nós vemos o início do capítulo 8 dizer o seguinte: o mais importante é que temos um sumo sacerdote, sentado no lugar de honra à direita do trono do Deus majestoso no céu. Ele ministra ali, no verdadeiro tabernáculo, o santuário construído pelo Senhor, e não por mãos humanas. O nosso Senhor está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, como dizemos no credo. Ele está ministrando no verdadeiro tabernáculo. O mais importante é que nós temos um sumo sacerdote. Quando nós falamos de sumo sacerdote, logicamente vamos lembrar do sumo sacerdócio que Deus instituiu aqui na terra, quando Deus dá para Moisés as leis e manda ele construir o tabernáculo com as medidas exatas. O que esse texto nos diz é que Deus pediu para Moisés, mandou Moisés fazer exatamente o que Deus tinha dado de instrução para ele, quanto às medidas, quanto ao local, quanto à forma, tudo, porque Deus estava fazendo aqui uma representação do que é, na verdade, o trono de Deus no céu, a sala de Deus no céu, a presença de Deus no céu. E Cristo está lá, no tabernáculo, não naquela miniatura, não naquela maquete feita aqui para nós entendermos um pouco da nossa distância entre Deus, aquele tabernáculo que mantinha a presença de Deus longe da humanidade pecadora, aquele tabernáculo onde o sumo sacerdote só entrava lá uma vez por ano para oferecer sacrifícios por ele e pelo povo, aquele tabernáculo onde tinha um propiciatório para cobrir a presença de Deus e separar da humanidade. Aquele tabernáculo que nos mostrava que nós não conseguimos chegar perto de Deus. Tinha o véu que separava, tinha todo um ritual necessário para chegar lá, e nenhum ser humano podia se aproximar da presença de Deus, chegar na presença de Deus, porque somos pecadores. Agora, no tabernáculo verdadeiro, Jesus está. E Jesus ofereceu a oferta definitiva, nós vamos ver no próximo capítulo, porque Ele está lá. Ele está como meu sumo sacerdote, como seu sumo sacerdote, como nosso sumo sacerdote, aquele que leva o nosso pedido de perdão para Deus, o nosso arrependimento gerado pelo próprio Deus e traz para nós o perdão conseguido de uma vez por todas, através do sangue de Jesus. O que esse texto mostra para nós é que Deus sempre esteve olhando para a humanidade, ensinando essa humanidade, ensinando como esse povo deveria fazer para se relacionar com esse Deus amoroso, com esse Deus transformador. Que Deus nos deu leis, que Deus nos deu rituais que pudessem nos explicar o que Ele exigia, como deveríamos fazer para chegar até Ele, como é impossível nos achegarmos a Ele sozinho, como entendermos a obra de Jesus. Esse texto nos mostra que Deus é quem faz a nossa salvação. Deus é quem conduz o povo à salvação. Nós temos aqui na sequência, no capítulo 8 ainda aqui, a profecia de Jeremias, que Deus fala: farei uma nova aliança com vocês. Eu vou colocar as minhas leis não mais em tábuas de pedra, mas eu vou colocar no coração de vocês, eu vou colocar na mente de vocês. Eu que salvo vocês. E eu acho que essa notícia de onde está Jesus, está à direita de Deus, ela foi difundida há tanto tempo, e foi colocada em coisas que decoramos, como o credo apostólico, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, creio em Jesus Cristo, nosso Senhor, que conta da história do nascimento, da morte. Ele subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai, de lá virá para julgar. Mas nós perdemos, quando olhamos assim rapidamente, perdemos assim um impacto do milagre que é Jesus estar no céu. E de quanta diferença isso faz na minha vida e na sua vida. Por que que isso seria um milagre? Por que que isso é importante? Bom,
Nós vimos na história da Bíblia que o ser humano pecou. Já no início do Gênesis, lá nós vemos a história da criação e a história do pecado, a história do afastamento de Deus. Vimos no decorrer de toda a história Deus revelando como é impossível o ser humano pecador se relacionar com Ele. E como Ele tem que ir atrás do ser humano e cobrir o pecado. Ele faz isso com Adão, indo até lá, matando o animal, fazendo roupas, cobrindo o pecado, e põe a prática do sacrifício para que o pecado fosse coberto com o sangue de um cordeiro substituto, até que vem Jesus. E a minha pergunta deveria ser: será que Deus vai aceitar de novo o ser humano no céu, já que nós falamos tanto de salvação? Falamos que somos salvos por Jesus, mas Deus expulsou o ser humano da presença dele. E como é que eu posso agora garantir que Deus vai aceitar o ser humano no céu? Bom, eu não digo que Deus vai aceitar, eu digo que Deus já aceitou. E que tem um ser humano reinando em glória, assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Tem um ser humano que é o sumo sacerdote dos demais seres humanos, que oferece sacrifício pelos filhos e filhas de Deus. Tem um ser humano no céu, Jesus. E isso é um grande milagre. Isso é a notícia de que a nossa redenção é certa. A notícia de que Deus traz para si seres humanos pecadores, oferece o pagamento necessário. A notícia de que Deus gerou paz entre nós e Ele, pela justificação através de Jesus, como vemos na Bíblia, e nós não estamos por nossa conta e risco. Ao longo da história, Deus se mostrou sua santidade, mostrou o pecado humano, mostrou como não são compatíveis, né? O ser humano pecador e o nosso Deus santo, 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 mas Ele providenciou o pagamento necessário. E o nosso sumo sacerdote está lá, à direita de Deus Pai, oferecendo o sacrifício perfeito e obteve por nós redenção de uma vez por todas. E graças a Deus por isso. Por isso não perca a sua fé, a sua esperança, a sua certeza na salvação, a sua certeza em Jesus, a sua certeza numa vida eterna com Deus. Porque Jesus conquistou isso na cruz, por mim, por você, para mim e para você. Celebre porque você tem um sumo sacerdote, celebre porque existe um ser humano no céu, junto a Deus Pai. Celebre porque nós fomos salvos pela graça desse Deus Todo-Poderoso. Celebre a Deus. Foi uma bênção ler mais um texto da Bíblia com você. Agradeço a Deus pelo privilégio de ter aqui esse tempo para nós meditarmos na palavra do Senhor juntos, né? Lermos a palavra de Deus, e peço a Deus que continue se revelando, se mostrando a você através da Bíblia, que você continue lendo a verdade e que a verdade nos alcance e nos transforme. Que Deus abençoe você. Só lembrando de que projeto é esse aqui, né? Nós começamos a ler a Bíblia 365 todos os dias, e eu tenho gravado um vídeo por dia comentando um dos textos que lemos aqui na sequência trazida, organizada pela Bíblia 365. Então, se você não conhecia, procure conhecer a Bíblia 365, é uma excelente ferramenta para que você leia a Bíblia todos os dias. E se você vier amanhã ou procurar o próximo vídeo aí, né, nós teremos, se Deus quiser, todos os dias um vídeo aqui comentando um dos textos guiados pela Bíblia 365. Então um grande abraço, Deus te guarde, até o próximo vídeo, se Deus assim quiser.